Palmeiras faz proposta pelo meio-atacante Thiago Almada, que está sem espaço no Atlético de Madrid. Manchester City inicia os contatos pelo lateral direito Wesley, destaque da Roma da Itália. Zenit avalia Danilo do Botafogo como substituto de Gerson, que está a caminho do Cruzeiro. Genoa vence a disputa do West Ham e se aproxima da contratação do goleiro Bento do Al Nassr. Time francês é o favorito pela contratação do zagueiro Joaquim, que está na mira também de Palmeiras e Cruzeiro. Manchester City confirma a contratação de Antoine Semenyo e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje que tem muita notícia boa. E vamos começar falando das transferências confirmadas. O Fluminense anunciou a renovação de contrato de Samuel Xavier. O novo contrato do lateral direito de 35 anos é válido agora até o fim de 2027. Curitiba contrata o atacante uruguaio Joaquim Lavega de apenas 20 anos, que chega emprestado com opção de compra junto ao Fluminense até o fim desse ano. Já o Bahia anunciou a contratação do lateral direito Roman Gomes, de apenas 21 anos, que assinou até dezembro de 2030. O argentino estava no Estudiantes da Argentina e custou 2,5 milhões de euros. Já o Mirassol confirmou a contratação do atacante Antônio Galeano. O paraguaio de 25 anos chega do Nacional do Uruguai por valores não revelados até o momento. Na última temporada ele estava emprestado ao Ceará. E o Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Chico da Costa de 30 anos. O vínculo com a Raposa é válido até dezembro de 2027 e o brasileiro deixa o Cerro Porteño do Paraguai. Os valores não foram revelados até o momento. Lembrando que no ano passado ele estava emprestado ao Mirassol. Na Europa, o Fenerbahçe da Turquia confirmou a contratação do meia francês Matteo Guendouzi, de 26 anos. Ele deixa a Lazio da Itália por 28 milhões de euros e assina até 2030. O atacante sérvio Petar Ratkov, de 22 anos, assinou até 2030 com a Lazio da Itália e deixa o Red Bull Salzburg da Áustria a troco de 13 milhões de euros. Ele chega para o lugar de Tati Castellanos, que foi vendido para o West Ham. Já o Valência da Espanha confirmou o centroavante Umar Sadiq, de 28 anos, que assinou até o meio de 2028. O nigeriano deixaria a Sociedade, também da Espanha, a um custo de 5 milhões de euros. E o Manchester City anunciou de forma oficial a contratação do atacante Antoine Semenyo, de 26 anos, que assinou até o meio de 2031. O ganês deixa o Bournemouth a um custo de 72 milhões de euros, valor da multa contratual. E aí, um bom reforço para o Manchester City? Vale todo este investimento? Comente aí. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes de tudo, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. Livre no mercado após deixar o São Lourenço da Argentina, o centroavante Andrés Von Bergar, de 31 anos, é o novo alvo do Corinthians para 2026. Segundo informações do jornalista argentino César Luiz Merlo, até o momento o Timão fez apenas contatos iniciais pelo esloveno, mas o jogador é uma grande oportunidade de mercado. Aqui no Brasil, ele interessa também ao Internacional. O Grêmio trabalha na permanência em definitiva do meia Arthur Melo, que está emprestado junto à Juventus da Itália até o meio deste ano, porém a negociação é tratada como complexa. Segundo informações reveladas pelo jornalista Diogo Rossi, o time italiano pede algo na casa de 10 milhões de euros pelo jogador. Vale destacar que a permanência do meia de 29 anos é um dos pedidos do técnico Luiz Castro, e então o Grêmio trata isso com prioridade neste momento. E o Flamengo tenta aplicar um chapéu no Botafogo pelo goleiro Andrew. Segundo informações apuradas pela ESPN, o Flamengo ofereceu um pré-contrato ao jogador com um vínculo de longa duração, já que neste momento ele tem contrato com o Gil Vicente de Portugal somente até junho deste ano, ou seja, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Vale destacar que o Botafogo também negocia com o goleiro e apresentou um pré-contrato a ele recentemente, onde oferece um vínculo de 3 anos. Porém, justamente devido à concorrência, o Flamengo tenta se antecipar e negocia junto ao Gil Vicente uma liberação antecipada para esta janela de transferências, mas neste caso terá que haver uma compensação financeira. E segundo informações do site Globo Esporte, o Cruzeiro recusou a terceira oferta do Flamengo pelo atacante Caio Jorge e não pretende negociar o jogador. A oferta foi enviada nesta última quinta-feira e novamente os valores não chegaram ao que é pretendido pelo time de BH. Ainda segundo as informações, a Celeste trabalha uma valorização salarial ao jogador. Enfim, a última proposta do Flamengo passou a casa de 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro exige um pagamento na casa de 50 milhões de euros, já que obviamente não quer liberar o jogador para um rival direto aqui do Brasil. Em boa fase no Tigres do México, o zagueiro Joaquim está na mira de 3 equipes: Palmeiras, Cruzeiro e ainda o Paris FC da França. Segundo informações apuradas pelo jornalista
Jorge Nicola, as equipes aqui do Brasil já entraram em contato com a staff do jogador, justamente para saber as condições de um eventual negócio. Neste caso, o time mexicano pede algo na casa de 9 milhões de dólares, não pretende liberar o jogador por menos do que isso. Por conta da alta pedida e também do alto salário do jogador, o time francês é considerado como o grande favorito. E segundo informações reveladas pelo jornalista Lucas Musetti, a Inter de Milão da Itália está assinando com uma oferta que pode chegar à casa de 22 milhões de euros pelo atacante Robinho Júnior, grande promessa do Santos. A oferta que o time italiano pretende apresentar seria de 18 milhões de forma fixa e o restante então em bonificações, dependendo de metas. Por sua vez, o atacante de apenas 18 anos não teria planos de deixar o Peixe neste momento, onde o time da Vila Belmiro, apesar de considerar os valores como interessantes, também teria planos de mantê-lo por mais um tempo. Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram consultas pelo zagueiro Lucas Veríssimo, que está atualmente emprestado ao Accra do Catar, mas pertence ao Al Rail do Catar, onde por lá o seu contrato acaba no meio de 2030. Segundo apurado então pela ESPN, o jogador vê com bons olhos o retorno ao Brasil. No entanto, os altos valores envolvidos para tirá-lo do time do Catar seriam um grande entrave neste momento. Anúncio oficial é iminente e Gerson é o novo reforço do Cruzeiro para 2026. Segundo apurado pela ESPN, o volante é esperado em Belo Horizonte neste sábado para fazer os exames médicos e na sequência assinar o contrato, que será válido até dezembro de 2029. Os valores da operação são em 27 milhões de euros fixos e mais 13 em bonificações, totalizando então 30 milhões de euros. Entre sábado e domingo então, deve acontecer o anúncio oficial de Gerson por parte do Cruzeiro. E com a saída então de Gerson, o Zenit já pensa em um substituto, e o volante Danilo do Botafogo está na lista de interesses, conforme revelou o jornalista Bruno Andrade da ESPN. Contudo, segundo as informações, Danilo é avaliado, porém seria um alvo somente para a próxima janela de transferências, no meio deste ano, justamente após a Copa do Mundo. Agora o time russo está focando suas atenções em outro meia brasileiro, que é John do Red Bull Bragantino. A ideia é apresentar uma oferta em breve e contratá-lo então agora. E o Palmeiras apresentou uma proposta pelo meio-atacante Thiago Almada, que pertence ao Atlético de Madrid da Espanha. A informação é do jornalista Gastão Edu, da emissora argentina TSE Sports. Com pouco espaço com o técnico Diego Simeone, o argentino vê com bons olhos uma saída do time espanhol, justamente para ter mais minutos em campo, pensando na Copa do Mundo de 2026. Segundo a publicação, a proposta do time paulista seria de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do argentino, valor que é considerado como aceitável pelo time da capital espanhola. Vale destacar também que Thiago Almada foi apontado recentemente em times como o Grêmio e ainda no Napoli da Itália, e o seu futuro então está em aberto para esta janela de transferências, mas o Palmeiras então aparece como um forte candidato. E aí, na sua opinião, é um bom reforço para o Palmeiras? Comente aí. E o Fulham da Premier League demonstrou interesse no meio-campista Gabriel Sara, de São Paulo, e que está atualmente no Galatasaray da Turquia. Por sua vez, o time inglês consultou as condições de negócio, mas até o momento então não apresentou nenhuma proposta. O Galatasaray não pretende perder o jogador e por isso então não vai facilitar uma saída, onde aos 26 anos ele tem contrato até o meio de 2029 e está avaliado em 20 milhões de euros. Constantemente ele é ligado a times do futebol inglês e agora o Fulham aparece como mais um interessado. E o Genoa da Itália está muito próximo de contratar o goleiro Bento do Al Nassr da Arábia Saudita, revelou o jornalista Fabrizio Romano. Segundo ele então, os clubes já estão na fase final da negociação e restam apenas alguns detalhes, que devem ser resolvidos em breve. Deste modo, o time italiano pensa a concorrência de outras equipes, principalmente o West Ham. Não foi revelado se o negócio é em definitivo ou por meio do empréstimo. Destaque da Roma da Itália, o lateral direito Wesley ex-Flamengo está na mira novamente do Manchester City e fez contatos iniciais para saber as condições de negócio e prepara uma eventual proposta, ainda nesta janela de transferências. Vale destacar que Pep Guardiola monitora o jogador de 22 anos há um bom tempo. No ano passado também tentou o jogador, mas na ocasião então ele fechou com o time italiano. Agora o nome está em pauta novamente e pode receber uma oferta muito em breve. A informação é do site Globo Esporte. A imprensa internacional divulgou ainda que ele interessa também a Newcastle e ao Tottenham. Ambos monitoram sua situação, mas o Manchester City é quem fez movimentos mais diretos e tenta a contratação então para esta janela de transferências. Eu já falei nos últimos dias aqui no canal que o Real Madrid da Espanha é outro time que monitora de perto a sua situação. Vamos ver então qual será o futuro do Wesley. Mas será que ele teria espaço no time de Guardiola? Comente aí a sua opinião. E agora vamos fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. Ativo no mercado, o Mirassol encaminhou a contratação do atacante Everton Galdino, de 28 anos, que estava no Tóquio do Japão. A informação é do site Globo Esporte. Mirassol, Chapecoense, Vitória e Remo sondaram a situação do volante Ronaldo, que tem um futuro indefinido no Inter
Internacional, revelou a GZH. O jogador já recusou uma oferta nos últimos dias do Guarani. E o Botafogo desistiu da contratação do volante Júlio Romão. O time carioca chegou de fazer 3 ofertas ao Ferencváros da Hungria, mas esbarrou no formato da negociação com o time húngaro. Com o jogador, já existia um pré-acordo. A informação é do site Globo Esporte. A Roma fez contatos com o Tottenham pelo zagueiro Dragusin. A ideia seria contratá-lo nesta janela. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio. E chegamos ao fim mais uma edição do Mercado da Bola. Um dia bem movimentado e com bastante notícias. Então já conto com o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos uma ótima e abençoada sexta-feira e a gente se encontra amanhã em uma nova edição do Mercado da Bola. Um forte abraço a todos.